E agora você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Estamos começando mais um programa do Estudo das Obras de André Luiz. Atualmente estamos estudando o livro Nosso Lar, que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier pelo espírito de André Luiz. Amigos ouvintes, mais uma vez aqui com a permissão de Jesus, dos bons espíritos, para darmos continuidade ao estudo da obra Nosso Lar. Nós estamos no capítulo 47 e no programa passado, continuando o comentário sobre o diálogo entre a dona Laura e o ministro Genésio, nós comentamos o que o ministro disse, que dentro do nosso mundo espiritual, mundo individual, de cada um de nós, cada ideia é como se fosse uma entidade à parte. Comentamos sobre isso, sobre a questão da responsabilidade nossa, nos nossos pensamentos, né, daquilo que a gente consegue vigiar ainda, porque em torno de nós a nuvem de testemunhas muitas vezes se aproveita disso para nos influir pensamentos de pessimismo, de desistência, de desânimo, de tristeza. E a gente tem que vigiar. E a Tereza já tinha citado, né, anteriormente, o exemplo do livro Dos Domínios da Mediunidade, sobre o que acontece lá na personagem Dona Anésia e Jovino. E o Jovino, um casal em que o Jovino tem uma amante, e aí a Anésia começa a mentalizar essa amante e se cria uma forma de pensamento, ela começa a se degladiar. Não é o espírito da pessoa, é uma forma de pensamento. E ela começa a degladiar com a forma de pensamento, trazendo mal a ela mesma. Então, demos esse exemplo. Falamos também da proteção e que os espíritos nos dizem para termos, que é o capacete. É um livro, é uma página muito interessante, em que o Emmanuel comenta um dizer de Paulo em carta, um trecho de que Paulo fala aos Efésios, no capítulo 6, em carta aos Efésios, para que nós tomemos o capacete da salvação. Então, falamos sobre isso, que está no livro Vinha de Luz, capítulo 140. Falamos sobre isso e e finaliza dizendo que devemos construir uma base segura para os nossos inimigos verdugos. Já que encarnados, comentamos sobre isso, que as forças contrárias ao bem vão nos alvejar o mundo íntimo de todas as direções sempre. Por isso estamos encarnados, para passarmos por essas provações. E agora vamos continuar no parágrafo 22, a essa altura. Isso. Nós iniciamos até a leitura, mas vamos ler novamente, porque não tem um comentário. Nós só lemos. A essa altura, o funcionário das contas observou: e não podemos esquecer que Laura volta à Terra com extraordinários créditos espirituais. São milhares, lembrando, são milhares e milhares de bônus horas, gente. Milhares, não é 1 milhão, são milhares e milhares. Ainda hoje, o gabinete da governadoria forneceu uma nota ao Ministério do Auxílio, recomendando aos cooperadores técnicos da reencarnação o máximo cuidado no trato com os ascendentes biológicos, que vão entrar em função para constituir o novo organismo da nossa irmã. Então aqui tem uma situação muito importante para a gente analisar. Ele diz assim, o contador, o funcionário lá das contas, o contador disse assim, olha, o gabinete lá, os funcionários da governadoria, forneceu uma nota ao Ministério, onde ela trabalhou também, do auxílio, recomendando o quê? Porque aos técnicos que vão tratar da reencarnação da dona Laura, o que é isso? Quando a gente vai reencarnar, há um restringimento do perispírito, para que ele se ligue ao ovo ou zigoto da futura mamãe, já na concepção. Isso está muito bem explicado no livro Missionários da Luz, também de André Luiz,
No capítulo, se eu não me engano, é o 13. Não, começa no capítulo 12. Não é isso, Tereza? Se eu não me engano, é o 12. E continua no 13, que é o capítulo mais longo de toda a obra André Luiz. Porque ele explica, dá ali uma noção para nós da reencarnação. Só que tem um detalhe aqui. Olha, ele diz assim, ó, o máximo cuidado no trato com os ascendentes biológicos, cromossomo, escolha do espermatozoide e tal. Ascendentes biológicos que todos nós temos. Todos nós temos um código genético. É isso que ele está dizendo aqui. Por que no caso dela, e no caso lá também dos Missionários da Luz, do livro, que é a reencarnação do Segismundo, é o nome do personagem, tem todo um trabalho, toda uma atenção, porque eles fizeram por merecer. Eles cultivaram isso através do trabalho deles no bem. Aí é que, porque lá no livro mesmo Missionários da Luz, depois daquele capítulo, os instrutores falam com o André Luiz, você acompanhou um caso de reencarnação, num ambiente, numa ambientação boa, de um espírito que está querendo se renovar, que é o Segismundo lá. Ele é um trabalhador do plano espiritual também. Mas tem casos que não é assim. Tem casos de situações que não tem esse trabalho todo aí, com ascendentes espirituais, esse cuidado. Há casos e casos, né? No caso dela, ela fez por merecer isso. Ela semeou e está colhendo. É um exemplo de um caso que não vai ter essa atenção dos técnicos construtores, é o caso do menino Júlio, no livro Entre a Terra e o Céu, no capítulo, deixa eu ver aqui que eu anotei para que a gente pudesse ler um pouquinho sobre ele. É o capítulo, se eu não me engano, 28. E qual é a história do Júlio? Então, o que o Marco colocou? Que a dona Laura, como o próprio Segismundo, né, lá do livro Missionários da Luz, eles vão ter todo o amparo para a hora da reencarnação, né? Porque, como ela coloca aqui, como eles colocam aqui, o ascendente biológico tem que ser manipulado. Porque, no caso do Segismundo, se dependesse só dele, ele iria ter um problema cardíaco e iria morrer logo. Mas o Alexandre e os construtores, os espíritos construtores lá do corpo físico, eles vão escolher o espermatozoide, vão mexer lá na hora da divisão celular e eles vão fazer com que ele tenha um problema cardíaco, mas não fatal. Esse problema cardíaco vai perdurar a vida toda, porque ele tem mérito. Antes da Teresa continuar, só um detalhe. Porque o Segismundo, ele está falando que ele vai ter um problema, ia ter um problema cardíaco. Mas é porque ele deu um tiro no futuro pai, que vai ser futuro pai. Então, como ele está no trabalho do bem, aí tem essa coisa. Como ele trabalhou no bem, como ele, igual a dona Laura, tem milhares de horas, ele, no caso dele, ele construiu uma obra no mundo espiritual, que ele até depois diz assim, não quero reencarnar não, porque a minha obra não está terminada, né? Porque ele também, igualzinho a dona Laura, tá com medo. Como a gente comentou, a reencarnação deles é diferente da mãe do André Luiz, que mora numa colônia superior e não tá com medo nenhum de vir. Ela vai vir, vai receber a praga do marido, a praga das amantes, né? Brincadeira. Mas ela não tá com medo nenhum. Então, voltando aqui ao assunto. Eles vão ter o amparo, tanto Segismundo quanto Dona Laura, porque são trabalhadores, trabalharam no mundo espiritual, estudaram, melhoraram lá as suas contas, de alguma maneira, né? A nível intelectual. O Júlio, no livro Entre a Terra e o Céu, é um ex-suicida. Ele reencarnou, morreu aos 5 anos por conta, né, desse suicídio que ele cometeu na época da Guerra do Paraguai. Só que ele está tão mal no mundo espiritual, lá no Lar da Bênção, onde ele está abrigado, que ele tem que reencarnar. A única solução para ele é receber um novo corpinho.
e um corpo que não vai durar muito tempo. Então, lá no capítulo 28, o Clarencio, né, que é o instrutor no livro, que é o ministro Clarencio, ele diz assim: o problema do Júlio é doloroso, mas é simples. Trata-se tão somente de ligeira prova necessária. Júlio sofrerá o aflitivo desejo de permanecer na terra com o empréstimo do corpo físico a prazo longo. Entretanto, suicida que foi, com 2 tentativas de autoaniquilamento, por 2 vezes deverá experimentar a frustração para valorizar com mais segurança a bênção da vida terrestre. E só quem vai ajudar ele é o Clarencio, é a Blandina, é a irmã Clara, que também trabalha lá, né, na mansão, né, lá na... Como é que é o nome? Lar da Bênção. Lar da Bênção. E aí, nesse mesmo capítulo, né, quando a Zulmira aceita receber o Júlio como filho, eles, né, no caso o Clarencio, o André Luiz, no caso o André Luiz coloca assim: de outras vezes acompanhara trabalhos preparatórios de reencarnação que exigiam concurso ativo de técnicos do assunto e de benfeitores da vida superior. Mas ali o fenômeno era demasiado simples, porque ele viu lá na reencarnação do Segismundo todo o trabalho que deu. Mas aqui ele está vendo a coisa simples. O corpo sutil do menino, quer dizer, o perispírito, como que se justapunha aos delicados tecidos do perispírito maternal, adelgaçando-se gradativamente aos nossos olhos. O restringimento do Júlio, bom, ele já era uma criança, né? Foi feito ali na hora, né? Quando, em desdobramento, trouxeram o espírito dele e juntaram ao perispírito da Zulmira. Irmã Clara e as companheiras oscularam, quer dizer, beijaram a futura mãezinha, que tentava recuperar o corpo denso, conduzido consigo pequeno, confortado e desfalecente. E retiramo-nos, tomados de alegria, que renasce pura da obrigação bem cumprida. Então, o André Luiz, a gente trouxe isso para a gente ver que existem reencarnações que precisam de todo cuidado, mas existem outras que é um simples, né, que é uma coisa mais simples, é uma atração magnética, né, é como se o útero materno atraísse, né, o perispírito do reencarnante, porque ali, como o André Luiz conta pra gente, aquela encarnação não vai durar muito, ele é um ex-suicida, ele vai ter 2 reencarnações, né, que não vão durar muito tempo. A do Júlio, que ele durou só 5 anos, viveu no corpo só 5 anos, e agora ele vai reencarnar, quem já leu o livro, eu vou dar um spoiler, ele vai desencarnar com 2 anos de Krupp, porque o problema dele é que ele tomou veneno. Quando ele se jogou no rio, ele tentou, mas não morreu. Ele só morreu com veneno. Não, é o contrário, né? Ele tomou veneno primeiro, tomou veneno, conseguiram salvar. Aí quando deram bobeira, ele foi... Isso. E se jogou no rio. Então... suicida 2 vezes. Ele resgatou o mergulho no rio quando ele se afogou no mar. Isso. E agora, então, é a última... Então, a coisa é rápida, é pra gente ter uma noção que nem tudo é igual, que dependendo do nosso comportamento no mundo espiritual, porque o Segismundo era homicida, mas ele melhorou tanto o comportamento dele no mundo espiritual, trabalhou pelo bem lá da colônia onde ele morava. Se arrependeu, né? Se arrependeu, trabalhou, que ele faz jus a ter uma reencarnação ajudada, amparada, e como a gente leu no livro Ação e Reação, provavelmente ele vai ter uma infância mais tranquila e uma juventude também, e as dificuldades vão chegar depois, apesar de, no caso do
do Segismundo, relembrando o caso dele, né, ele vai ter uma angina, ao que parece será uma angina, que vai perdurar bastante tempo, mas se deixasse só por conta dele, não é? Como ele coloca aqui, os ascendentes biológicos lá poderiam fazer com que ele morresse novinho. Isso. Mas ele era um trabalhador. Porque também, às vezes, a doença vem, a gente está falando isso, da programação, dos cuidados que está tendo com a dona Laura aqui para a reencarnação dela, mas ele não está dizendo aqui que se a dona Laura pode vir com algum problema orgânico devido a uma coisa alguma reencarnação passada. Ele não está dizendo isso. O preparo para a reencarnação não quer dizer que vai vir com um corpo perfeito. Não é isso. É o preparo porque o Segismundo, ele tem no perispírito a marca do que ele fez. Se ele não se comportar direito nessa, pode vir um problema no coração. Por exemplo, a gente tem um exemplo disso do médium. Não, ele vai vir com o problema no coração. Sim, mas pode se agravar ou não. Ah, fatal. Fatal, sim. É, eu dizer fatalidade. Fatal, Tem o exemplo disso, a história do médium Francisco Peixoto Lins, o Peixotinho, que era muito amigo do Chico. Ele era de Campos. E ele tinha a mediunidade da psicografia na receita. O espírito Sheila mandava medicação para ele, para pessoas mais especificamente com problemas pulmonares, com asma. Só que ele era asmático. E o Divaldo, contando isso numa palestra, diz que perguntou a ele um dia: Peixotinho, você havia receitas que a Sheila passa para os outros com problema de asma, e você é asmático? Como é que pode? E que ele usava a bombinha, né? Aquela bombinha que o asmático usa. Usava, né? Não sei se usa ainda. Usa. Não, usa. E aí ele fala, mas o Divaldo contando é até engraçado. Mas a minha história da asma é muito bonita. Eu era corsário da Rainha Elizabeth, a primeira, e corsário é pirata, né? E aí eu gostava, me comprazia de, quando capturava os inimigos vivos, eu botava eles em volta, enrolados numa pele de couro de animal molhada, e pendurava no mastro do navio para secar. Aquela pele ia secando, enrugando, e a pessoa morria asfixiada. E nessa encarnação, já esclarecido, arrependido, ele pede para vir com esse problema, para passar por um problema pulmonar, que ele fez os outros passar. Ele não desencarnou assim, não sofreu, quer dizer, era um problema, mas ele aviava receitas para pessoas e ele tinha o problema, mas era um problema. Aí, entendeu? Então, cada caso é um caso diferente, não é? Sim. Muito interessante. Então, continuando aí. É verdade. É verdade. É isso achei. aí. Ela vai comentar. É verdade, eu achei. Então, estamos no qual parágrafo? 24. 24º parágrafo. É verdade, disse ela. Pedi essa providência para que não me encontre demasiadamente sujeita à lei da hereditariedade. Tenho tido grande preocupação relativamente ao sangue. Que realmente, o que ela quer dizer com isso não dá para a gente saber. O que dá para a gente saber é o seguinte: cada grupo de famílias tem ascendentes biológicos. Cada grupo familiar tem uma tendência hereditária. Então tem famílias que têm problema de coração. Tem famílias que têm problema de Alzheimer. Tem famílias que têm problema com obesidade. Tem famílias que têm problema no sistema nervoso. São grupos familiares que têm, né, isso aqui que ela diz, que, né, essa hereditariedade, no caso, né, pode influenciar os genes que compõem aquele grupo familiar, pode influenciar no novo corpo. Então, de repente, ela sabe da família que ela vai reencarnar. Eu não sei se a família tem problema no sangue, ela não abre, né? Não abre isso. Mas vamos ver, a família tem problema no sangue e ela, de repente, ela está preocupada em herdar esse problema, porque talvez atrapalhasse a reencarnação dela. Né? Como no caso do Segismundo também, né? Lá o Segismundo, a família, para ele ter esse problema também, a família podia já ter ascendentes biológicos com problemas no sistema circulatório. Então, é isso que ela está tentando dizer. Ela pediu para que
ela mesmo coloca, né? Eu pedi essa providência, porque lá no livro Missionário da Luz, no capítulo 12, vai falar que tem não chega a ser um ministério, mas eu acho que é o Departamento das Reencarnações, onde o André Luiz fica maravilhado com os mapas que mostram para ele dos futuros corpos. Capítulo 12. Capítulo 12 do livro Missionário da Luz. Então, provavelmente, ela foi lá, né, e foi pedir alguma coisa relativa aos problemas, como ela coloca aqui, né? Tenho tido grande preocupação relativamente ao sangue. Mas ela não abriu pra gente o que é. A gente fica, né, aqui na conjectura. A gente tem que raciocinar assim, gente. Tudo é um aprendizado. As causas anteriores da aflição, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, se a gente analisar bem, a gente vai ver que tudo tem uma causa, os Espíritos estão dizendo, mas a pessoa vai passar por aquilo para título de aprendizado dele. Não é? Se ela está preocupada com os ascendentes relativamente ao sangue, que a Teresa está citando, ela sabe que vai ser o pai e a mãe. Se o pai ou a mãe tem uma determinada doença que é transmitida, pode ser transmitida por feto, e ela não tem que passar por aquilo. Aí eles vão cuidar lá para não ter, vão trabalhar o corpo dela no sentido que não passe para ela esse problema, porque ela não tem que passar por isso. Mas ela pode reconhecer ela pode pedir isso, porque ela tem o trabalho. Não é o trabalhar por isso que o bônus ora lá, não é o trabalhar por trabalhar. É o trabalhar com sentimento, porque se trabalhar só externamente, não trabalhar o sentimento não adianta. É como a gente está fazendo, é como a gente está varrendo a calçada, é de que jeito que a gente está lavando a louça, né? Com que sentimento? Com raiva, né? Ou com alegria? É isso que está dando a diferença aqui na dona Laura. Por isso que ela pode pedir isso. Então, relativamente ao sangue, com relação a isso, ela não tem que passar por aquele problema que poderia ser transmitido biologicamente pelos pais para ela. Eu acho que é nesse capítulo que fala, né? Também o contrário, no Missionário da Luz, capítulo 12. Pessoas que vão lá no Departamento da Reencarnação dizer, tem uma senhora, não é, que fala dos completistas? Isso. Tem uma senhora que ela vai lá, é muito interessante, ela fala assim, não, meu corpo está muito bonito, a gente brinca lá em casa com a minha mãe, que a minha mãe fala assim, ninguém pediu para vir feio, não adianta não adianta vocês me convencerem e dizer, eu falei, mas tá lá no livro Missionário da Luz, capítulo 12. Ela pede. Porque ela tá achando, aí ela explica. Eu já falei, a beleza física já me deu muito problemas em outras encarnações. Então, o senhor coloca aí um probleminha na tiroide, eu acho que deve ser um hipotiroidismo, para o metabolismo dela ficar mais lento e ela ficar, de repente, a forma dela não ser tão esbelta. Quem pediu isso foi o Eduardo, aqui da rádio. Ele pediu, conseguiram. Veio bem feinho. Ele pediu várias vezes. Mas um exemplo, né, que a gente coitado tem. Do Eduardo. Ó, Eduardo, tá mexendo contigo. Então, também tem, e não é esse caso. Ela pede para prejudicar. Tem um rapaz também que pede que ele usou mal o corpo e ele pede para botar um defeito na perna. O mapa dele já está pronto e ele gostou, já está pronto. O da moça, o mapa estava pronto. Ali é um exemplo, é didático para nós, está acabando. O didático, porque ela pede para mudar. Se ela pede e foi mudada, é porque era para mudar. Entendeu? Porque era tudo que a gente pede. A vontade dela coincidiu com a vontade dos guias. Que é de Deus. Agora, o moço já estava pronto, o problema na perna. Vai claudicar de uma perna, eu acho. Alguma coisa assim. Claudicar, eu não sei direito. Mas ele gostou, olha, gostei do problema da perna. O problema é quando a gente encarna, aí a situação muda. Ai, meu Deus, é verdade. Os espíritos falam, é por isso que a dona Laura está com medo. É por isso que a dona Laura está com medo de voltar, porque, né? Aí esquece o que prometeu. São milhares e milhares de bônus horas de trabalho no bem. Mas estamos terminando. Isso. Chegamos ao final do programa, agradecendo a todos pela companhia. Desculpe as brincadeiras, né? Mas rogando a Deus, a Jesus, que possa nos ajudar na nossa encarnação, para que a gente não agrave de muito, né, as nossas contas. Muita paz a todos.
Muito obrigado pela atenção, pelo carinho. Fiquem com Deus. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação: Tereza Cristina e Marco Antônio.